Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre o Ficus elastica Chloe, essa variedade verdinha recentemente lançada no mercado de flores e plantas aqui no Brasil. Então vem comigo ao longo desse vídeo para você conhecer um pouco mais dessa planta aqui, suas principais características e também como cuidar dela. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho para você sempre acompanhar e receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Se você gostar desse conteúdo também, comenta para eu saber o que você achou. Curta o vídeo e compartilha com outras pessoas. Tem aqui o meu Ficus elastica burgundi, que já passou de 3 metros de altura. Eu mostrei em vídeo recente um replante desse ficus aqui nesse vaso grande. E aqui está o Ficus elastica Chloe. Eu coloquei ele aqui no solzinho da manhã para te mostrar a coloração das folhas dessa planta. O Ficus elastica Chloe não é como o Ficus elastica burgundi. O Ficus elastica burgundi tem folhas em tom negro, em tom rubro. Talvez aqui o sol não vai deixar isso tão nítido, mas ali são folhas pretas. São folhas bem escuras, aqui já são folhas verdes. Essa é mais uma variedade de Ficus elástica, geralmente nativa do sudeste da Ásia e de regiões tropicais desses países, tá? Então, esse aqui também parece com o Ficus elástica robusta, que é uma árvore tradicional de Ficus elástica, muito presente e encontrada e existente em diversas cidades do Brasil, né? Muitos seguidores meus já enviaram fotos dessas árvores gigantescas, perguntando se dá para fazer mudas. E também é possível fazer mudas, mas não confunda o Ficus elastica Chloe com o Ficus elastica robusta. Eu pretendo fazer um vídeo de comparação desses dois tipos de ficus, o Chloe com o robusta, aqui no canal em breve, daqui a um tempo, mas continua por aí esperando por esse vídeo e por enquanto o que eu posso te dizer é que o Ficus elastica Chloe é diferente do Ficus elastica robusta, porque o Ficus elastica robusta é muito mais parecido com o Ficus elastica burgundi, por exemplo, que tem essas folhas grandonas, é uma planta gigantesca e essa aqui também é uma planta que pode ficar gigantesca. Se plantado no chão, ele pode passar de 15 metros de altura, então muito cuidado, não planta uma planta dessa em chão se você tiver um espaço pequeno, limitado. Se você tiver um grande sítio, uma grande chácara, um campo de futebol, aí sim você pode plantar distante de casas, construções, fiações e encanamentos, porque aí não tem muito perigo, já que uma árvore dessa, quando cresce, é bem agressiva, ela pode ser bem destrutiva, bem prejudicial para construções em geral. Já mantida em vaso, ela vai ter um tamanho menor, mais compacto e vai ter um crescimento também mais controlado, embora ela possa crescer muito, ó. Como você pode ver, mesmo em vaso, esse Ficus burgundi aqui está enorme, muito grande, e eu em breve também pretendo podar essa planta, né? O Ficus elastica Chloe, as principais características dele é que ele tem essas folhas em um verde mais ou menos, um verde mediano, não é um verde nem escuro, nem um verde muito claro, é um verde vivo. Elas também são brilhantes, assim como os ficus em geral, e as folhas são coriáceas, bem grossas, bem resistentes. Elas também são ovais, então elas têm esse formato ovalado, arredondado, e também são recurvadas, gente. Esse é um dos grandes charmes dessa planta. Olha aqui esse detalhe, que incrível. Então, essa é uma diferença do Ficus elastica Chloe para o Ficus elastica robusta, por exemplo, já que com relação à cor, né, à textura e à espessura das folhas, eles são iguais, mas o que diferencia o Chloe do robusta é que o Chloe tem essa curvatura aqui nas folhas. Então esse é um charme dessa planta, ele tem as folhas recurvadas, fazendo um contraste muito bonito, olha isso. E as cores muito vivas, né? No sol aqui está realçando bastante. Eu coloquei nesse cachepô. Geralmente essa planta tem sido comercializada nesse pote 17 aqui, ó, que vem com esse substrato bem soltinho e bem poroso, do jeito que eles amam. Se você quiser, pode replantar quando chegar em casa. Tem também um outro modelo, um outro vaso que é comercializado de Ficus elastica Chloe,
que é com 3 hastes, que inclusive também é muito lindo e fica uma composição, uma formação de vaso bem bonita, já que 3 hastes, né, fica bem demarcado, bem definido assim essas folhas recurvadas, então a planta também fica mais destacada nos ambientes, né? Ela preenche melhor também esses locais. Essa é uma planta muito bonita, com essas folhas então brilhantes, verdinhas e recurvadas, que pode deixar o seu ambiente com mais vida, mais alegria e mais cor. O Ficus elástica Chloe, assim como os outros ficus existentes, é uma planta perene. Isso significa que ela pode viver por muitos anos, por tempo indefinido, ilimitado, e você pode tê-la por toda a sua vida, desde que você cuide bem dessa planta, ofereça as condições necessárias para a manutenção e para a continuação do crescimento dela. É uma planta que, obviamente, com o tempo vai crescer muito, como esse meu Ficus elástica burgundia aqui, e você pode precisar fazer algumas podas, algumas manutenções nessa planta, mas cuidando bem, ela viverá por muitos anos e estará sempre exuberante na sua casa. Uma vantagem do Ficus elástica Chloe, além dessa beleza única e singular, é que essa é uma planta que, por ter folhas bem verdes, ele vai tolerar aquele ambiente um pouquinho mais escuro. Calma com isso, isso aqui não está significando que vai ser um local sem luz, aquele local no canto da sua sala, não. Ficus, e principalmente Ficus elástica, precisa de muita luz, de locais bem iluminados, de preferência ensolarados, para que eles possam ficar bem e crescer. Então, nada de colocar essa planta em local sem luz total, mas ele aqui vai tolerar um local um pouco mais sombreado, já que por ter folhas mais verdes, né, ele realiza mais fotossíntese, então a planta consegue ter esse desenvolvimento mais satisfatório, diferentemente de um Ficus elástica variegado, por exemplo, como o Tinic ou como o Rubi. Então, essa aqui é uma vantagem dessa planta. Com relação às necessidades de cultivo e de sobrevivência dessa planta aqui, ela precisa de um local à meia sombra, em luz filtrada, em luz parcial, que receba pelo menos 1 ou 2 horinhas de sol direto nessas folhas aqui para auxiliar no crescimento da planta. Ficus não consegue ficar totalmente sem sol. Com muita luz ele até sobrevive. A ausência de um solzinho fraco, essa planta não fica muito bem. As folhas vão ficar muito pequenas se você não oferecer a quantidade de luz necessária para ela. Então, pelo menos um solzinho fraco do início da manhã ou de algum outro período do dia para fornecer um crescimento bem satisfatório para essa planta. Mas você pode tê-la dentro de casa, em ambientes internos ou também em áreas externas, em jardim ou plantado no chão, mas aí, como eu te disse, escolha um local que tem muito espaço para você plantar uma planta dessa no chão, caso você queira. Caso contrário, se você não tem muito espaço, deixe em um vaso grande, assim como esse meu Ficus burgundia aqui, que a planta vai crescer muito, vai ficar muito vistosa e você não correrá o risco, né, de comprometer tubulações, encanações, fiações ou a própria estrutura de casas. Lembrando que para plantar uma planta dessa também em sol pleno, é ideal que você tente ir acostumando ela aos pouquinhos a esse ambiente de sol pleno, já que ela é uma planta produzida e cultivada em estufas, protegida da luz solar direta. Então essas folhas aqui não estão acostumadas com sol forte, elas queimam com muita facilidade, porque nas estufas de produção tem um plástico leitoso que quebra o sol direto, então a planta recebe muita luz durante todo o dia, mas não recebe raios solares diretos nessas folhas. Então vai colocando a sua planta aos pouquinhos no sol pleno, caso você queira, mesmo em vaso, e aí você vai acostumando ela aos poucos. É normal queimar algumas folhas ou outras, vai surgir provavelmente queimaduras arredondadas localizadas no centro das folhas, mas com o tempo as novas folhas da planta crescerão já acostumadas ao sol pleno e elas estarão mais resistentes e não irão queimar. A rega para os ficus e para o Ficus elástica Chloe é sempre abundante, constante e frequente, porque são plantas tropicais que amam e precisam de muita água, então precisa regar essas plantas com boa frequência,
pelo menos 3 vezes por semana, principalmente se ela estiver em um vaso pequeno como esse, porque vasos menores armazenam menos água aqui no interior deles, então o substrato tende a secar mais rápido. Então precisa molhar pelo menos 3 vezes por semana e com muita água. Rega esse substrato bastante para hidratar todas as raízes e todo o substrato. Também é importante adubar o Ficus elastica Chloe com alguma frequência, principalmente na primavera e verão, onde a planta cresce de modo mais rápido e mais acelerado. Então você pode adubar principalmente com adubos minerais do tipo NPK equilibrados, de mesmo número, de mesma fórmula ali, com outros micronutrientes também para favorecer o crescimento dessa planta. Adubo mineral, principalmente o NPK, são os mais indicados para os ficus, e aqui eu uso nos meus ficus e percebo que eles amam e têm um crescimento muito bom. Essa planta também gosta de um solo, de um substrato poroso, mais aerado, soltinho e de preferência rico em matéria orgânica. Olha aqui o substrato, ó. Ele é bem soltinho, fibroso, à base de casca de pinos triturada e decomposta naturalmente, que facilita o crescimento das raízes, e ele é bem aerado. As raízes conseguem crescer para todas as direções com facilidade, que é tudo que a gente precisa, principalmente no cultivo de plantas em vasos, principalmente dentro de casa. Então utiliza um substrato parecido com esse, caso você queira replantar. E para fazer mudas dessa planta é muito simples. A maneira mais fácil de fazer isso é através das estacas, do corte de estacas de pedaços de caule aqui da planta. Como uma planta como essa, por exemplo, você pode cortar aqui na metade, ela vai rebrotar onde você cortar. Então existem gemas laterais aqui, que são esses pontinhos em cima de cada folha. Quando a gente corta, eles acordam, são estimulados, crescem gerando um novo galho, mantendo a continuação do crescimento da planta. E a outra parte que você cortar, coloca em um substrato soltinho, bem úmido, mantenha sempre bem úmido para ela crescer, ou então coloque em recipiente com água. Esse, para mim, é o método mais eficaz, é o que eu sempre faço e que sempre funciona para mim da melhor maneira. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre ficus elásticas, sobre como fazer mudas de ficus, então procura por aí que você vai encontrar com bastante facilidade. Essas então são as principais características e dicas de cultivo do Ficus elastica Chloe, essa novidade que foi lançada recentemente no mercado de flores e plantas aqui no Brasil. E espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre essa planta. Se você gostou, me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também se você já conhecia esse ficus por aí. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito.